A maneira como o time do Flamengo jogou foi muito ruim, o segundo foi péssimo. Acho que aumenta a responsabilidade sobre esse jogo. Todo mundo sabia que o Olacian perderia o último pênalti. Porque uma coisa é você falar, não, minha prioridade é o brasileiro. Você vai lá, ganha, joga bem, tá fazendo aqui o papel. Mas quando você fraqueja aqui... O Atlético tirou da competição um Flamengo que tem hoje a maior constelação de imensos jogadores do continente. Obrigado, Felipe Luiz, por colocar o moleque na fogueira. Vai lá, Ian, faz marrinha. Jogou aonde até agora? Ganhou o quê? Marrentinho demais. O Felipe Luiz conseguiu tanto o que queria, ficar fora da Copa do Brasil. Colocou um alvo nas costas e tem a obrigação agora de ganhar o Brasileiro e a Libertadores. O importante é poupar para pegar o Ceará e o Mirassol. E esses são os comentários de alguns torcedores revoltados com a atitude do Flamengo após a eliminação. Muita gente dizendo que o Flamengo não queria, que não existe rivalidade, que isso é coisa aqui de Minas. Só que o que aconteceu hoje na Arena do Galo provou que isso é uma absurda mentira e isso não vai emplacar, né? Otário é todo aquele que acredita nessas falácias aí. Deixa eu te dizer uma coisa. O Galo ganhou 2 vezes fora, perdeu 2 vezes em casa, virou nos pênaltis 2 vezes e o Everson decidiu 2 vezes. Então vou repetir o que eu disse hoje na Band. O Everson é o maior e melhor goleiro da história do Atlético e ponto final. E provou isso mais uma vez, tá? Porque o feito do Atlético com o que ele fez é absolutamente gigantesco. Gente, o Atlético tirou da competição um Flamengo que tem hoje a maior constelação de imensos jogadores do continente. Tô para te falar que é o elenco mais qualificado da história do Flamengo, seguramente o mais caro, uma folha de mais de 40 milhões de reais e um orçamento superior a 1,5 bilhão. Mas e daí? Ficou pelo caminho, né? O Olacian, se liga aqui, seu pênalti subiu lá na altura da sua arrogância. Então menos, querido, bem menos. Não se pode confundir arrogância com personalidade. Não dá para confundir. E é o que eu penso. E mais uma vez, ponto final. Senhoras e senhores, a classificação do Atlético é para mudar patamar na temporada. E tem que mudar. Presta atenção. É para mudar patamar na temporada desde que o Cuca não cometa o que ele cometeu hoje. De desmontar algo que estava encaixado. Ô Cuca, você no jogo de ida acertou, você achou o time, encaixou a marcação, você teve personalidade, seu time teve atitude, foi muito compactado. O de hoje, principalmente no primeiro tempo, foi facilmente envolvido, cara. Você desajustou tudo com as mudanças que você fez. Claro que você tem lá seus motivos, você explicou e tal, eu tenho o direito de não acreditar ou de não ser convencido. E conseguiu corrigir no segundo tempo, isso aí eu preciso admitir. Então, Cuca, não dá passo para trás e nem tenta ser bestial. De qualquer forma, o espaço aqui é para destacar o feito fabuloso do Galo com essa classificação, foi extraordinária. Poucos times no continente vão conseguir fazer com o Flamengo o que o Galo fez aí. A maneira como o time do Flamengo jogou foi muito ruim. O primeiro tempo foi bem ok, o segundo foi péssimo. Acho que aumenta a responsabilidade sobre esse jogo. Porque uma coisa é você falar, não, minha prioridade é o brasileiro. Você vai lá, ganha, joga bem, tá fazendo aqui o papel. Mas quando você fraqueja aqui, a outra competição acaba ganhando um holofote maior. Né? Porque aí você junta tudo. Há uma derrota em casa, um jogo abaixo contra o Ceará, não venceu, e aí você é eliminado. Depois você junta esse combo da semana, é claro que vai ter mais reclamações do que o normal. O próprio Flamengo se meteu nisso, né? E o Atlético jogando em casa, piso sintético, né? Também. O Flamengo já ganhou do Palmeiras no piso sintético esse ano, né? Então, eu acho que isso não ajuda, mas também não é um obstáculo maior. Que o Boto escolheu permanecer com o Felipe Luiz. Isso foi falado. Ou seja, poderíamos ter trocado o técnico. Eu até acho que se o Felipe... Só acho, tá, gente? Que se o Felipe Luiz não fosse campeão da Copa do Brasil, eu acho que eles iam trazer um técnico novo. Uma pegada mais autoral. Ó. Chegamos e mudamos. Mas o Felipe Luiz ganhou, muito bem ele foi naquele momento. Vai mexer nesse vespeiro? Seria suicídio, né? Imagino até que se o Boto não... Se o Boto chegou ao Brasil sem a noção, certamente ele foi alertado. Ó, mexer aqui agora, aí venderam essa ideia. Não, nós aprovamos o nome. Aprovaram nada. O Felipe Luiz se impôs como tal, como técnico. Mas é parte das atribuições dele. Eu acho que é importante frisar isso. Que foi o que eu apurei. Eles conversam. E é normal que seja assim. É normal. E eu acho até que para o Felipe é bom. Acho que é melhor para ele, como um jovem treinador, tem um diretor de futebol capaz de discutir questões do campo com ele. Eu tenho que criticar todos os líderes do Flamengo nesse momento. Felipe Luiz, inclusive, os capitães do time, os jogadores experientes, todo mundo sabia que o Olacian perderia o último pênalti. Botaram um garoto que estava sofrendo uma pressão absurda nesse confronto, todos os jogadores do Atlético Mineiro e a mídia tentando falar mal do moleque, e botam esse moleque para bater o último pênalti.
É muita irresponsabilidade, é muita falta de liderança, é muita falta de culhão dos jogadores mais experientes e outra, falta de autoridade do treinador. Não poderia deixar o Wallace Yan, com toda a pressão que ele estava carregando nesse confronto, bater o último pênalti. É claro que não fui só eu o único que disse, esse garoto vai perder. É o jogador que tinha mais pressão nesse jogo. Para mim, vergonhosa a atitude dos líderes do Flamengo, contando o jogador, contando o treinador. Jogaram na fogueira, numa pressão absurda, o garoto, que era o jogador do time, que sofria mais pressão nesse jogo. Falta de liderança, falta de maturidade, falta de experiência. Se eu tenho mais experiência que os medalhões e que o treinador do Flamengo, para saber que o Wallace Yan tinha tudo para perder esse pênalti, aí eu não sei mais o que esperar. É o preço do erro. O preço do erro. É o preço do erro. A gente está pagando pelo erro da semana passada. Hoje o Flamengo veio aqui, jogou, ganhou o jogo, jogou com raça, com vontade, mas aí a gente está pagando o preço do erro, infelizmente. Boa noite, Felipe. Rodrigo Lima, Coluna do Fla. Falando dos últimos 3 jogos entre Flamengo e Atlético Mineiro, o Wallace Yan foi um dos principais personagens, né, por conta de tudo que envolveu ali o jogador, com os jogadores principalmente do Atlético Mineiro. E hoje, na disputa de pênalti, ele foi um dos cobradores do Flamengo que acabou perdendo o pênalti. Queria saber para você o motivo ali de ter escolhido, mesmo com essa pressão ali em cima do garoto, e como foi a reação já dele de imediato, assim que chegou agora no vestiário com os companheiros, como é que foi a reação de todos com ele ali? Obrigado. Primeiro que ele é um jogador que tem muita personalidade, não se esconde, não se acanha para ninguém, e por mais que ele tenha agora sido o foco das atenções, Lianco não é santo, o goleiro Everson não é santo, o Hulk, todos eles provocam e também entram nessas coisas de jogo, de alto nível, de alto rendimento, ninguém quer perder e é absolutamente normal. O importante, como eu falei, que não tenha violência, que não passe disso, dos dois querendo ganhar, e o Atlético Mineiro venceu nos pênaltis, né? O Wallace fez uma grande partida, fez tudo o que estava no plano de jogo, incomodou muito a defesa, criou muito espaço, gerou chances e tem personalidade para ir bater o pênalti com 19, 20 anos. Então isso demonstra a personalidade que ele tem e o futuro que ele tem pela frente. Galera, e não deu para o Flamengo. O Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil. Cara, e que jogo, hein? Foi interessante. E o Wallace Yan, a gente sabe que ele é um cara que provocava, que vinha sendo provocado e tinha uma pressão muito grande. E colocar um garoto daquele, cara, sem experiência em decisões grandes, sendo que ele já estava sendo provocado, uma pressão muito grande para bater o último pênalti, que ia garantir a classificação do Flamengo, não faz sentido, não. Então isso tem o dedo também dos líderes do Flamengo, os capitães ali dentro do campo, inclusive o Filipe Luiz. Se você é flamenguista, eu quero muito saber a sua opinião, se você concorda que o Wallace Yan não deveria bater o último pênalti. Poderia ter colocado ali para bater o pênalti como segundo, terceiro, quarto, mas o último, cara, deu ruim. O Flamengo está eliminado da Copa do Brasil, vai focar agora no Campeonato Brasileiro. Inclusive o Filipe Luiz, na última entrevista, ele já tinha falado que não tinha muito isso de dar prioridade em algumas competições, mas em outras falas a gente viu que ele sim deu a entender que quer mais o Brasileiro e a Libertadores da América, que não tinha muita importância, podemos dizer assim, a Copa do Brasil. De fato, isso aconteceu. O Flamengo não jogou bem, não merecia ter vencido e ficou pelo caminho. E parabéns ao time do Atlético Mineiro, o Galo, que mereceu, e parabéns também, cara, o Everson, que partida ele fez, cara, bateu o pênalti, fez defesa. E o que resta é parabenizar o time do Atlético Mineiro por essa classificação para as quartas de finais. Quero muito saber a opinião de vocês aqui neste vídeo. Valeu, pessoal, Deus abençoe e até a próxima.